Olá, pessoal. Hoje, então, né, a gravação da aula, né, que a gente teria que ter tido ontem, né, para o EJA, né, lá do Colégio Leini Lopes, né. Hoje, então, vou falar um pouquinho sobre, né, o feudalismo, a Idade Média, né, que foi um contexto histórico bem importante, né, que demonstra um período que a sociedade vivia presa em relação, né, a uma composição, né, chamada feudalismo, que prendia a sociedade, né, na escravidão. E algo bem interessante desse período é que as pessoas, né, que viviam na zona urbana, elas deveriam ter, né, constituído lá parte desse sistema e acabaram voltando, né, para a zona rural. Nesse contexto, então, formou-se o chamado feudalismo, que era um sistema econômico que visava, né, a promoção social e o enriquecimento da igreja e dos senhores feudais. E a sociedade, chamada de servo, que, né, trabalhava, né, para manter o sustento dessas duas classes. E aí no vídeo, né, eu vou estar passando para vocês principalmente as principais características desse feudalismo, como funcionava o trabalho na terra, como que era, né, repartido isso, né, que infelizmente era muito desigual, né? O senhor feudal e a igreja tinha 80% de toda a produção, enquanto a sociedade geral, né, o povo, né, apenas trabalhava para manter essa classe, né? Essa é uma aula apenas de algumas características, né, para vocês entenderem bem o que é essa Idade Média, né? E aí depois a gente vai acrescentando, né, sobre esse movimento, né, que foi muito importante. Né, uma característica bem importante dele, né, é que a sociedade vivia à mercê. O que é a mercê? Ele vivia, né, da submissão, e quem mandava na vida deles eram as igrejas, né, e também o senhor feudal, tá? Não pode esquecer disso. E aí a gente ao longo do vídeo aí vai conhecendo um pouco dessa trajetória e algumas características, né, particulares da Idade Média. E no final, né, vocês vão realizar uma pequena atividade. Um abraço a todos, né? E até uma próxima oportunidade. Para a gente entender melhor, né, como se instaurou esse processo do feudalismo, né, no mundo da Idade Média, a gente tem que entender que isso vai acontecer devido à decadência do Império Romano, né? A gente estudou sobre Roma e viu que ele foi um grande império, né, e ele começa a se declinar. E esse império ele começa a se declinar devido às invasões bárbaras. Né? Os povos bárbaros começam a invadir e dessa forma desfacelam, né, o Império Romano, trazendo vários problemas internos que acabam então, né, deteriorando esse império tão grandioso. Né? Nesse processo vai haver, né, uma anarquia militar, por quê? Porque o Império Romano ele foi considerado o império mais grandioso em relação à questão militar. Ele tinha um exército fabuloso, né? E era por isso que ele conseguia conquistar tantos territórios. Com uma invasão germânica, né, esse império militar começa a se declinar. Vai haver também o crescimento do cristianismo, né, devido a essas invasões bárbaras, né, porque a religião de Roma, na verdade, era outra, né? Com a invasão desses povos, né, começam a surgir, né, um aparecimento de novos modelos. Daí surge então, né, o cristianismo. Né? Vai ter sim uma paralisação da expansão territorial, ou seja, o Império Romano não consegue mais, né, conquistar tantos territórios, dessa forma desaparecendo a mão de obra escrava e que vai favorecer lá no período do feudalismo, né? Porque no período do feudalismo a gente sabe que vai haver um êxodo, né? Um êxodo rural, onde as pessoas vão sair da cidade e vão estar se implantando, né, na zona rural. Vai ter muitas disputas
de senadores pelo poder, dessa forma, então, enfraquecendo ainda mais o Império Romano, né? Com essa questão do desaparecimento da mão de obra escrava, não vai ter tanta mão de obra, vai faltar alimentos, né, e produtos manufaturados. E com isso, automaticamente, aumenta, né, o preço dos produtos. Com o feudalismo, então, vai se implantar o sistema de colonato, né, que a gente vai estar identificando aqui agora. Essa aqui é a estrutura de um feudo. Ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui está o castelo, né, onde vivia lá o senhor feudal, que era chamado de manso senhorial. O manso servil, né, que é onde era produzido a maioria dos alimentos, né, e o manso comunal, que a gente vai estar entendendo aqui. O manso senhorial era as terras do senhor feudal, onde ficava o castelo, e as terras para o cultivo particular do senhor e da sua família. Dessa forma, a gente percebe aqui, ó, que já existe, né, um preconceito, né? O manso servil, terras do senhor feudal arrendadas para o servo, que eram, no caso, os camponeses. Nessas terras, o servo produzia para a subsistência, tanto do senhor feudal quanto, né, dos camponeses. O manso comunal, terras também pertencentes a esse senhor feudal, né, nessa área ficavam bosques locais para torneios e caças para entretenimento da nobreza, né, que era um lugar, né, apenas, né, dessas pessoas aqui que faziam parte da nobreza. Nesse momento também, pessoal, vai ter uma ascensão muito grande, né, da Igreja Católica. Lembra que eu falei lá atrás que vai haver, né, o nascimento do cristianismo. Devido à conversão dos povos bárbaros, quem são os povos bárbaros? Os que invadiram, né, o Império Romano, e o apaziguamento das guerras de invasão, a Igreja ganhou prestígio na sociedade medieval. Não sei se vocês já perceberam, né? Sempre fala que a Igreja, nesse momento, tinha um poder, né, excomunal. Ela passou a ter o domínio político, olha aí, religioso de toda a sociedade, né? Porque a sociedade, nesse momento, há sim uma regressão em relação à educação, né? Não se tinham escolas, as pessoas não sabiam ler. Dessa forma, então, a Igreja Católica acaba, né, fazendo um processo de lavagem cerebral e consegue manter, né, ou seja, monopolizar o pensamento e o comportamento da sociedade nos diversos filtros. Então, isso é bem importante, né, essa sanção e influência da Igreja Católica. Porque dessa forma ela conseguia controlar, né, toda a sociedade para que elas fizessem tudo aquilo que a igreja ditava como regra. Surgiram as universidades eclesiásticas, né, filosóficas, né, baseadas nas ideias de Santo Agostinho e Pedro Abelardo. Isso aqui é um movimento muito importante da filosofia da Idade Média, mas essas universidades, né, não eram para o povão, eram apenas para... A maioria deles eram pessoas da igreja que tinham contato com livros. Quem sabia ler nesse momento é a Igreja Católica, né? Porque eles conheciam o latim, né? E traziam toda a questão da Bíblia Sagrada como um modelo de vida para a sociedade. Devido à influência da igreja, houve um atraso nos estudos científicos, né? Isso aqui é um contexto bem importante em relação à Idade Média. Há várias características no período feudal. Uma delas, muito importante, é a descentralização do poder. O que é isso? Não vai mais aqui, né, ao contrário lá de Roma, ter um rei. Dessa forma, o senhor feudal é que controla as coisas, mas é um poder descentralizado, porque vai haver vários feudos ao longo, né, da Europa. Ao contrário da centralização dos poderes nas mãos de um imperador, como foi no Império Romano, os feudos tinham os seus próprios governantes. A sociedade era dividida, né, em um processo estamental, era dividido em estados. O primeiro estado era composto pelo clero, né, oratórios, era obrigado a orar para todos. O segundo estado, os nobres, que tinham obrigação de proteger os feudos. E o terceiro estado, né, que eram os servos, os camponeses, e tinham a obrigação de produzir para todos. Dessa forma, percebe-se então, né, pessoal, que infelizmente o terceiro estado carregava tanto a nobreza quanto o clero. Né? Nesse momento também de ascensão da Igreja Católica,
vai haver, né, o nascimento do Islã. Aí a gente fala assim, mas como, professora? Na verdade, a gente não está, né, só referindo, né, ao mundo ocidental, que é onde acontece o feudalismo. Mas no mundo oriental, no Oriente Médio, no caso, né, vai nascer o Islã. Esse Islã, ele tem uma característica muito grande, né, com, né, os preceitos da Igreja Católica. Vai se ter a revelação do monoteísmo, que é Maomé, né, que é o profeta deles, né, vai se ter a Hégira, que é uma guerra onde eles vão contemplar, que a gente vai ver mais à frente, onde eles tinham 5 princípios que eles tinham que obedecer. O Corão, que é o livro sagrado dele, como para nós é a Bíblia. A unificação política e religiosa da Península Arábica e a formação dos povos sunitas e xiitas. A relação do processo de feudalismo, né, era assoberbado pela suzerania e a vassalagem. O feudalismo ele vai modificar, né, e marcar a relação de dependência pessoal, o homem e o homem, entre o suzerano, que é o senhor feudal, tá? Suzerano é senhor feudal, e seu dependente imediato, que é o vassalo ou servo. Ou seja, havia um processo de obrigação, né, do vassalo com, né, o suzerano. O suzerano, no caso, era para proteger, e o vassalo ia trabalhar, né, para esse senhor. E ele tinha obrigações, né, feudais bastante de subordinação em relação ao seu soberano. O que é isso, né? Ele devia obrigações severas a esse suzerano. Então, aqui vai falar a relação que havia, que era chamada de corvéia. Isso aqui são regras: talha, banalidades, captação, tostão de Pedro, que é chamado de dízimo, o censo, as taxas de justiça, a formirragem e a mão morta e a albergagem. Isso aqui são impostos, ou seja, obrigações, né, que a sociedade feudal, ou seja, os servos, tinham obrigação, né, com o suzerano. Entendido? As principais características do período feudal em relação ao comércio, né, é que não existia, pessoal, nesse momento, moeda. Não existia. Mas existia o sistema de troca ou escambo, né? Porque não havia um comércio internacional como hoje há. Naquele momento existia um comércio entre eles ali mesmo. Havia apenas algumas poucas relações comerciais dentro dos próprios feudos através da troca de produtos. Né? Mas com todo esse processo caminhando, né, vai se ter, né, um momento da crise desse feudalismo, né, que é um momento que a gente vai ver na próxima aula. Mas para a gente entender que esse feudalismo ele teve 2 momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Nós estamos estudando aqui a Alta. Com a crise do feudalismo, passa-se então, né, a Baixa Idade Média, que vai ocorrer a crise do feudalismo, né, com a mudança ocorrida em instituições feudais. Uma série de eventos vão abalar a estrutura da sociedade, dando início, então, à transição da Idade Moderna, que é um outro momento que a gente vai estudar também. E a substituição gradativa do sistema feudal, olha o que eu estou dizendo, pelo sistema capitalista. E várias coisas vão contribuir, né, para essa crise. O crescimento populacional, o renascimento comercial, o renascimento das cidades, as cruzadas, o surgimento da burguesia, a peste negra, que é um momento muito importante, as revoltas camponesas e o êxodo rural, que a gente vai estar vendo no próximo momento. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.